Michel Foucault foi um filósofo, teórico social, filólogo e crítico literário francês, um dos mais influentes filósofos do período pós-guerra. Acabou influenciando também muitos intelectuais contemporâneos e procurou colocar sua posição filosófica em prática, tornando-se membro ativo de diversos grupos envolvendo campanhas antirracismo, anti-abusos de direitos humanos e lutas por reformas do sistema penal. Filho e neto de cirurgiões, nasceu em Poitiers, na França, no dia 15 de outubro de 1926. Diplomou-se em filosofia, psicologia e psicopatologia. Em 1954, publicou seu primeiro livro, Doença Mental e Personalidade. Em 1959, defende sua tese de doutorado com História da Loucura na Idade Média. Nesse mesmo ano, Foucault conhece Daniel Deferdt, um estudante de filosofia 10 anos mais novo que ele. Os dois tiveram um relacionamento que veio durar 25 anos. Daniel Deferdt se tornou um ativista francês anti-AIDS após a morte de seu companheiro. A obra de Foucault, A Ordem das Coisas, o destacou como um pensador original e controverso. Em 1970, Michel Foucault foi eleito para o Collège de France como professor de História de Sistemas de Pensamentos, matéria que ele próprio criou. O filósofo também criticava a psiquiatria e a psicanálise tradicional, segundo ele, instrumentos de controle e dominação ideológica. Faleceu em Paris, na França, no dia 25 de junho de 1984, vitimado pela AIDS. Foucault desenvolveu um método de investigação histórica e filosófica. O ponto de partida de sua pesquisa foi a mudança de comportamento ocorrida no início da Idade Moderna, sobretudo nas instituições prisionais e hospícios. Com isso, ele pretendia entender como as ideias de loucura, disciplina e sexualidade foram construídas historicamente desde o século XVI. O Iluminismo consolidou um grande número de instituições de assistência e proteção aos cidadãos, mas também inseriu nelas mecanismos que os controlam e os mantêm na iminência da punição. Esses mecanismos formariam o que Foucault chamou de tecnologia política, com poderes de manejar espaço, tempo e registro de informações, produzindo determinado tipo de sociedade. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. O saber não se encontra separado do poder, e este gera o que se passa a considerar como verdade. Foucault discute o homem enquanto sujeito e objeto do conhecimento, através de 3 procedimentos em domínios diferentes: a arqueologia, a genealogia e a ética. Esses procedimentos constituem momentos do método. Para esse autor, o método dá-se diante do objeto a ser estudado, e não ao contrário. O próprio autor, em sua obra O Nascimento da Clínica, usa pela primeira vez o termo estrutura, demonstrando a intenção de realizar uma análise estrutural, porém revela que esta não o auxiliou a tratar da problemática que pretendia no texto. O estruturalismo lhe rendeu, então, o desenvolvimento de uma técnica historiográfica própria, a qual chamou de arqueologia, que é justamente onde a sua teoria inicia-se e se completa com a tática genealógica. A arqueologia do saber busca encontrar os pressupostos e preconceitos, em geral inconscientes no pensamento de uma época. Busca entender as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento. Episteme é o padrão sobre o qual se estruturam, em uma determinada época, os múltiplos saberes científicos. Ou seja, episteme de uma época é também o que torna possível que esta produza e acredite em determinados conceitos que lhe são adequados, cuja história da ciência vai descobrindo. A história da ciência, do conhecimento, é, para ele, uma série de filiações conceituais, cuja evolução não é linear, tendo que frequentemente reconstruir sua razão. Diz que não há universalidade nem unidade em categorias como a razão, método científico e a noção de homem, e estas não são eternas, mas vinculadas a sistemas circunscritos historicamente. A verdade é uma produção histórica, cuja análise remete às regras de aparecimento, organização e transformação. Foucault contesta o pensamento das pessoas de que a loucura é algo biológico e afirma que a loucura não é algo da natureza ou uma doença, mas um fato de cultura. Em sua obra, observou como o conceito de cultura muda através dos tempos e apresenta 4 momentos. O primeiro momento foi na Idade Média. O louco era visto como um visionário. O segundo momento foi no Renascimento.
onde é louco porque a sociedade o é. No terceiro momento, foi na Idade Clássica, onde a loucura é o oposto da razão, é algo que nos leva ao erro. Os loucos, aqueles que desviavam da normalidade clássica, que eram os desocupados, mendigos, homossexuais, passam a ser banidos da vida pública, encarcerados e torturados em hospícios, no que Foucault chama de grande enclausuramento. E o quarto e último momento foram nos séculos 17 e 18, no contexto da Revolução Industrial, onde loucura é considerada uma doença individual. Os loucos são medicados e tornam-se objetos de estudo, onde o médico representa o poder da razão sobre a loucura. Foucault levantou a hipótese de que o saber psiquiátrico se constituiu como instrumento de poder que propiciou a dominação do louco e seu confinamento em instituições fechadas. Isso deveu-se à ascensão da burguesia, que precisou de uma disciplina que selecionasse e separasse os capazes dos inúteis e incapazes para o trabalho. A história da loucura é, em suma, a história da progressiva medicalização da loucura no pensamento ocidental. Foucault coloca que nossa sociedade é uma sociedade da normatização, ou seja, somos dominados mais pela norma do que pela lei. Essa norma se estabelece por um poder disciplinar e um poder biopolítico, que regula a vida das populações. O objetivo é pensar toda a tecnologia do poder que teria surgido no século XVIII, momento da medicalização da loucura, tema então chamado de microfísica do poder. Para ele, há dois momentos na história da punição. O primeiro é até o século XVIII, com a execução pública, pois os crimes eram considerados ofensas ao rei. O segundo é depois do século XVIII. A detenção torna-se a principal forma de punição. As penas se tornam proporcionais aos atos e viram um ato administrativo do Estado. Não se trata mais da vingança de um soberano, mas da defesa da sociedade. Para Foucault, o que ocorre não é a humanização da punição, mas uma consequência da sociedade reguladora e disciplinada, de vigilância que estava surgindo. Para explicar essa nova forma de vigilância nos hospitais, escolas, fábricas e prisões, ele cita o exemplo do modelo de vigilância panóptico, vê-se tudo, do filósofo Jeremy Bentham, onde todos da cela podem ver o poder vigilante, porém não veem se há realmente alguém vigiando. É como se dentro de nós existisse essa torre de vigilância, que é o que nos normaliza. Isso assegura o funcionamento automático do poder. Você se torna um ser útil e dócil ao sistema. A prisão, como última tentativa de domesticar o ser humano, não é uma maneira de encobertar a falha do sistema educacional, mas uma consequência de uma escola fraca. Por isso que países que investem no ensino possuem menores índices de violência e, por conseguinte, menos pessoas levadas ao cárcere. O poder funciona e se exerce em conjunto. Os indivíduos exercem o poder e sofrem sua ação. Cada um de nós é dono de um poder e anuncia este poder. Os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura social. Funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos, tecnologia do corpo, olhar, disciplina, com aparência de normalidade, onde nada ou ninguém escapa. O poder não é algo que se possui ou não. O poder não existe. O que existem são práticas ou relações de poder. São as próprias pessoas que fazem o poder circular. A concepção negativa do poder está vinculada ao Estado como aparelho repressivo que castiga para dominar. O corpo é a realidade concreta dos indivíduos, que é atingida pelo poder e só se torna força de trabalho quando é trabalhado pelo sistema político de dominação, característico do poder disciplinar. Em História da Sexualidade, Foucault destaca que a partir do século XVIII há uma proliferação de discursos sobre sexo. Ele diz que foi o próprio poder que incitou essa proliferação de discursos, através da igreja, da escola, da família, do consultório médico. Essas instituições não visavam proibir ou reduzir a prática sexual, visavam o controle do indivíduo e da população. O sexo não se julga apenas, mas administra-se. Regula-se o sexo por meio de discursos úteis, visando fortalecer e aumentar a potência do Estado. O aumento dos discursos sobre sexo pode ter visado produzir uma sexualidade economicamente útil. Por este motivo, se diz que as sexualidades são socialmente construídas. Quanto à ciência, são estabelecidos padrões de normalidade e patologia, bem como de classificações de tipos de comportamento. A palavra do especialista competente aprisiona os indivíduos, submetendo-os à vigilância e à regulação sexual. Desse modo, o discurso científico naturaliza o sexo, isto é,
apresenta-o como algo natural e não cultural, reduzindo mais uma vez a uma visão biologizante, assim como faz com o tema da loucura. Com isso, a sociedade vive, desde o século XVIII, uma fase de repressão sexual, chamada por ele de hipótese repressiva. Nessa fase, o sexo se reduz à sua função reprodutora, e o casal passa a ser o modelo. O que sobra torna-se amor mau, é expulso, negado e reduzido ao silêncio. Mas a sociedade burguesa se vê forçada a permitir algumas coisas. Ela restringe as sexualidades ilegítimas a lugares onde possam dar lucros. Foucault trabalha uma das questões principais para entendermos as relações humanas, que são as relações de poder. Quando pensamos em poder, geralmente tendemos a centralizar o poder em alguma coisa, uma instituição ou Estado. Para ele, o poder não é algo que se tem, e sim que se exerce. Se queremos entender um pouco do mundo contemporâneo, é preciso entender que as relações de poder são muito mais fragmentárias que unitárias. E entender onde ocorrem esses fluxos de poder é fundamental para sabermos onde nós nos posicionamos dentro destes poderes.